Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 14 de junho de 2017, nosso estudo de número 14 da obra Boa Nova. Hoje nós estaremos finalizando o capítulo 6, Fidelidade a Deus. Os nossos queridos amigos, os discípulos do nosso Senhor Jesus, já os 12 reunidos, estão questionando ao nosso Senhor Jesus sobre o sacrifício. Uma vez que uma reunião anterior, o nosso Senhor Jesus deixou bem claro que para segui-lo era necessário bastante sacrifício e que eles iriam ser chamados ao testemunho, que eles teriam que renunciar a si próprio. E agora eles estão nesse momento que se aproximaram do nosso Senhor Jesus e estão indagando. Mas Senhor, será necessário tanto? E foi o nosso estudo da semana passada, que mexeu bastante com muitos corações, inclusive o nosso. E hoje nós vamos dar continuidade nesse diálogo. Vamos apenas repetir a voz do apóstolo na sua confissão espontânea. Se revelava tocada de entusiasmo, doce amigo, e o Senhor, aproveitando a hora para a semeadura divina, exclamou bondoso. Vamos pegar aqui essa orientação do nosso Senhor Jesus a Tiago. Tiago, nem todos podem compreender a verdade de uma só vez. Devemos considerar que o mundo está cheio de crentes que não entendem a proteção do céu, senão nos dias de tranquilidade e de triunfo. Nós, porém, que conhecemos a vontade suprema, temos que lhe seguir o roteiro. Não devemos pensar no Deus que concede, mas no Pai que educa. Não no Deus que recompensa, sim no Pai que aperfeiçoa. Daí se segue que a nossa batalha pela redenção tem de ser perseverante e sem trégua. Que nós só achamos que Deus está nos abençoando quando Ele se submete aos nossos caprichos. Nós ainda não temos a maturidade que quase sempre Deus nos auxilia muito quando Ele não se submete aos nossos caprichos. E temos aprendido ao decorrer dessa semana do estudo, temos falado todos os estudos e vamos repetir novamente no do Boa Nova. Pedi e obterei. Batei e a porta vos será aberta. A pergunta é, quando eu peço, por insistência, eu posso até ser atendido. Papai do céu concede, respeitando o livre-arbítrio do filho. A pergunta que não quer calar, será que é o melhor para nós? E aí vamos trazer novamente o exemplo do senador que buscou o nosso Senhor Jesus para a cura da filha com lepra. Está no livro há 2000 anos. A mãe solicitava, o pai solicitou. A vida dizia o quê? A menina Flavinha tem uma lepra. Lepra tinha cura? Não. Era um processo expiatório? Era. Era o melhor para a menina? Era. Pai vai e pede, a mãe vai e pede, Jesus atende o pedido. A vida de Flávia foi boa. Ela sofreu muito. Até cega ela ficou. Então essa maturidade que ainda nos falta. De entender que quando Deus nega, de entender o não da vida, a dificuldade da vida, é o Pai me ajustando. E se eu tivesse maturidade espiritual, eu jamais iria pedir. O máximo era me dê força para saber fazer a tua vontade e não a minha. Esse seria o pedido que nós vamos encontrar no Pai Nosso. Tanto é que o começo é Pai nosso que estás no céu, e no finalzinho, ele começa louvando, ele diz, seja feita a tua vontade. Entendeu? Então isso nos falta.
Se nós pegarmos a nossa prece, meu Deus me deu um bom dia, um maravilhoso dia, um dia de felicidade para todos. A gente posta muito no grupo, um dia maravilhoso, um dia de bênção. Eu digo, olha, se tudo que nós pedirmos aqui for atendido, ninguém vai evoluir. Porque todo mundo só quer o céu. Ninguém vai evoluir. Ninguém vai crescer, porque não vai vir nenhum tipo de provação. Como é que eu vou crescer? Se não furar um pneu do carro, se alguém não me trancar ou deixar de me dar a vez, se uma mãe dá uma palavra desagradável, um pai dá uma palavra desagradável, o fofo distrata, a fofa distrata. É necessário ainda que haja essas encrencas para que eu possa ter alguém como meu instrumento de progresso. Mas não, essa nossa idade imatura espiritual é sempre pedindo o melhor. É igual a mulher quando está prenha. Deus te deu um bom parto e que o menino venha com saúde. Deus te deu um bom parto e que o menino venha com saúde. Como é que o povo vai espiar se todo mundo vai ter que nascer com saúde? Se eu necessitar de uma reencarnação com o corpo deformado, debilitado, como é que eu vou nascer? Se Deus fosse atender o pedido de todo mundo, eu não teria como resgatar meus débitos. Porque todo mundo só quer um filho com saúde, com saúde, com saúde. Entendeu? Dá pra gente começar a ampliar um pouco o pensamento? Você não dá para desejar infelicidade para alguém, né? Por causa disso. Olha, às vezes o teu desejo de felicidade é a verdadeira infelicidade para aquela criatura. Porque ela vai se enrolar a encarnação inteira por causa dessa felicidade que foi concedida. Então mudou. O que é felicidade? Para o espírito. Para o espírito. Porque para a minha evolução, quase sempre é um não. Se a vida me der sempre um sim, eu não vou evoluir. Eu vou ser aquela menina, aquele menino mimado, que é sempre atendido em seus desejos. Entendeu? E eu não vou evoluir, quem está perdendo sou eu. E a vida é muito curta. É muito rápida. Não precisa desejar o mal. Sim. E a Deus faz o que for melhor para o fim. É se curvar à vontade de Deus. Senhor, o que queres que eu faça? E a vida está me dizendo, tem coisas que a vida está dizendo, por mais que eu tente, não muda. Então o que a vida está me dizendo é isso. É isso. A única pessoa que eu tenho o direito de exigir bastante, de ser dura, é com quem? Com o outro, o máximo é lamentar. Não tem esse direito. Vamos lá para Jesus? Nesse inteirinho, nesse momento, todos os companheiros de apostolado, manifestando o interesse que os esclarecimentos da noite lhe causavam, se puseram a perguntar com respeito e carinho. É um dos discípulos, ele não diz quem é aqui. Mestre, Exclamou um deles. não seria melhor fugirmos do mundo para viver na incessante contemplação do reino? Que diríamos do filho que se conservasse em perpétuo repouso junto de seu pai que trabalha sem cessar no labor da grande família? Respondeu Jesus. Então a pergunta era: não seria melhor fugirmos do mundo para viver na incessante contemplação do reino? Trocando isso para o hoje. Te isola. Fulano é muito difícil, não vive com fulano não. A tua família é muito difícil, te tranca no quarto. Te isola. Gente, há momentos da vida que nós necessitamos nos isolar. É uma necessidade, eu tenho essa necessidade. Eu desligo o telefone, desligo tudo e fico desconectada. Pelo menos 24 horas. É o respirar.
É um encontro com o Pai. O nosso Senhor fazia isso. No momento do horto, o que ele faz? Ele deixa os discípulos, 3, disse: eu vou estar com meu Pai. Ele sai, ele fica quieto no canto sozinho. E pede para que eles orem. Quando ele volta, está os 3 dormindo. E ele volta novamente para a oração. Ele faz esse movimento 3 vezes. Então, ou seja, é necessário, mas isso não pode ser uma constante. Por quê? O espírito superior, ele se sente feliz em auxiliar, em conviver. O espírito inferior, em não ter trabalho com nada. Em não ter trabalho com nada. Só querer viver com gente legal, do bem, do naipe. Então, o que nós temos que começar a entender? Eu necessito desse momento de repouso? Necessito. Mas eu necessito conviver? Necessito. Porque é com a convivência com o outro que eu vou me aperfeiçoando. E quanto mais difícil o outro, melhor o meu buril. Melhor o meu instrumento de progresso. Obviamente, isso tem um limite. E o limite é o autorrespeito. Nunca deixe de se respeitar como ser humano. E não admita ninguém tirar isso de você. Você tem um respeito. Manso como uma pomba, mas prudente como uma serpente. Não é para se humilhar, não é isso. Mas nós normalmente nos aborrecemos com coisas pequenas. Com coisas pequenas. Então, essa convivência é necessária. Então, a ideia é que vamos fundar um reino e ficar isolado? Ele diz: que diríamos do filho que se conservasse em perpétuo repouso? Porque está num ambiente com 3, 4 pessoas que pensam da mesma forma, que ali está todo mundo harmonizado, todo mundo tranquilo. Nesse momento eu estou em repouso. Que é necessário repouso. É necessário estar com pessoas que a gente ama. Mas esse amar é de estamos na mesma sintonia. Esse é o ambiente do repouso. Na mesma unidade. Um grupo que se ama verdadeiramente, que é um grupo de afinidade. Nós vamos encontrar isso na Obreiros da Vida Eterna. Eles estão ali convivendo, eles estão cansados. Todos estão desejosos de voltar para a colônia e encontrar ali os seus afins, onde eles se alimentam. Então é necessário. Esse é o momento do repouso. Quando nós estamos com um grupo de afinidade, que ali a gente se sente bem, diz: eu estou em casa. E às vezes, dentro do nosso lar, a gente não sente isso. E a gente às vezes acaba fugindo. Então, ou seja, é necessário estar no mundo. É necessário essa convivência. Caso contrário, estaremos em eterno repouso. Me isolar, ficar dentro de um templo, aí passa um outro, o outro, estou em repouso. É necessário a convivência diária. Que diríamos do filho que se conservasse em perpétuo repouso junto de seu pai, que trabalha sem cessar? Trocando em miúdos, Deus está sempre... Como é isso? Se afastar, está em repouso. Trabalhando, está atuando sobre cada criatura. Por isso é que ele é o quê? Ele está em todos os lugares. Está em todos os lugares e com todos. Nós nunca poderemos nos esconder de Deus. Nunca. E Ele está em constante contato conosco. Com cada um de nós. Olha que interessante isso, entendeu? Por isso é que Ele está constantemente em trabalho. Quando eu fujo da convivência, nesse momento eu estou em repouso. Não estou exercitando o meu mundo interior. É bom isso? E aí vem quem? Tadeu. Mas de que modo se há de viver como homem e como apóstolo do reino de Deus na face deste mundo? Inquiriu Tadeu. Essa pergunta é muito assim. Vamos colocar, vamos espiritizar isso aqui? Mas de que modo se há de viver como um ser humano, um homem, e como um espírita?
sendo um apóstolo do reino de Deus, na face dessa forma que o mundo está, como ser um espírita no mundo que eu estou? Perguntou Tadeu, Judas Tadeu. Vamos ver a resposta de Jesus, atualíssima. Em verdade, esclareceu o Messias. Ninguém pode servir simultaneamente a dois senhores. Isso aí está em Mateus capítulo 6, versículo 24. Ninguém poderá servir a dois senhores. Então, em dificuldade, não é que é difícil ser espírita no mundo. É porque eu ainda quero servir a dois senhores. E é impossível servir a dois senhores, porque eu vou amar um e odiar outro. Não tem como amar os dois. E é o Deus do materialismo e o Deus do nosso Pai, do nosso Criador, que é o Deus do amor. Então, o que está lá no Antigo Testamento? O Deus que tu adora é o Deus que tu serve. Então, se tu adora o prazer, esse é o Deus que tu serve. Se tu adora o materialismo, esse é o Deus que tu serve. Uma pessoa materialista, uma pessoa de prazeres, de sensações, ela não tem como adorar o Deus do amor. Então, em verdade, aqui o problema não é estar no mundo. Então, o problema não é externo, é interno. A que Deus tu adora? Uma pessoa materialista, ela não tem como servir a Deus, porque ela está sempre avaliando os ganhos. Exatamente. E as perdas. E mesmo que ela venha a dar, ela quer olhar o que pode ganhar em torno daquilo. Quando eu falo ela a pessoa, viu, gente? Eu não estou puxando para as meninas, não. Não, isso aqui é o coletivo. Tá? Ela, pessoa. Então, ou seja, ela vai estar sempre avaliando essa criatura, justamente o quê? Eu posso até dar aqui, mas o que eu ganho por detrás disso? Então, não tem como servir a Deus. Isso nós temos que entender muito. A que Deus eu sirvo? Porque o Deus que eu estou servindo é o Deus que eu estou adorando. O Deus que eu adoro é o Deus que eu sirvo. É a primeira observação. Ninguém pode servir simultaneamente a dois senhores. Fora absurdo viver ao mesmo tempo para os prazeres condenáveis da terra e para as virtudes sublimes do céu. Fora o quê? Absurdo. Absurdo viver ao mesmo tempo para os prazeres condenáveis da terra e para as virtudes sublimes do céu. Na sexta-feira tu vai para um forrobodó, se rasga todo, toma todos, enche a cara. No sábado vem para o centro espírita com a cara de santo sacana. O pior é quando der palestrante. E vem falar de Jesus, chega a tremer a voz. É um absurdo. É um absurdo. É mais condenável ainda. Porque é hipócrita. Então não dá para servir a dois senhores. E o pior, passa o cidadão frequentador na sexta-feira e viu a criatura lá se rasgando todo. Aí decide vir no sábado para a palestra, porque ele se arrependeu da besteira que já fez na sexta. E diz, eu vou lá tomar um passe, ver se eu consigo ficar melhorzinho. Aí a criatura senta, quem é o palestrante? O capeta. Ele olha direito, arruma um óculos. Será? Tu acha que aquela criatura vai voltar? Volta. Oi, filha? Você fala de os prazeres do mundo, ok, eu concordo. Mas nada impede que você tenha, assim, se confraternize com as pessoas, você esteja bem, você usufrua de alguma forma dessas conquistas que você fez no mundo. É por isso, Naná, que ele colocou os prazeres, lê aí. Olha o adjetivo depois. Entendi. Condenáveis. Entendi.
É um prazer estar na sua companhia, sentar e tomar um bom café descafeinado. Só descafeinado. Darmos uma boa garganta. Comermos um sanduíche, um hambúrguer gostoso, de carninha fresquinha. Isso é um prazer. É condenável? Tu estás entendendo? Então são prazeres o quê? Condenáveis. E nós sabemos quais são. A titia não precisa esmiuçar. Todos nós aqui sabemos o que é e o que não é. Entendeu, mana? Vamos lá. A primeira observação do nosso Senhor Jesus são os não se deve servir a... E ele explica. É absurdo viver ao mesmo tempo para os prazeres condenáveis da terra e para as virtudes sublimes do céu. Aí ele já explica o que é servir a dois senhores. Entendeu? Bora lá. O discípulo da Boa Nova tem de servir a Deus, servindo a sua obra neste mundo. Então eu não vou servir ao nosso Senhor, a Deus, nosso Pai, no mundo espiritual, não. Eu tenho que servir aonde? É aqui. Aonde eu estiver. Aonde eu estiver. No mundo. Então ficar isolado dentro do centro espírita, oi irmã, a paz do Senhor, oi irmã, a paz do Senhor, faz aquela cara de santo, sai daqui, o cão cola, tem jeito, é no mundo, esse mesmo jeitinho, oi mano, tá bom? Pega o ônibus, motorista está no mercado. Tá pensando que tá carregando gado? É. Então, não é dentro do templo. É começar a transformar o universo no templo de Deus. Então, porque às vezes quando você entra no templo, olha, você está na casa de Deus, viu? Aí faz o sinal da cruz e tal, né? Aí você arruma, fecha tudo e fala baixinho. Nós temos que realmente começarmos a pensar que o templo de Deus não é uma casa de pedra, é o universo. E esse meu comportamento deveria ser tal qual no templo de pedra, de respeito. E realmente nós estamos na presença de Deus. Porque o que nos ensinaram? Você entrou no templo, você está na presença de Deus. Ainda vê aquela luzinha lá, né? E entra na presença de Deus, para baixo, para baixo. A mãe nem briga com o menino, não chama palavrão, não faz nada dentro da igreja. Mas quando sai... Porque ela acha que Deus, olha como é ridículo isso. A criatura acha que Deus só está lá no templo. Não entendeu que Ele não é onipresente? Então eu sempre estarei na presença de Deus. Então o universo é um templo de Deus. E eu tenho que me comportar sabendo que eu estou na presença de Deus. Eu faço parte desse templo. E eu faço parte. Eu estou nele. Querendo ou não, eu estou nele. Refletir. É por isso que a gente diz, a doutrina, ela nos chama a uma fé raciocinada. Raciocinada. Ela diz assim, olha, pensa, pensa, aciona o tico, aciona o teco, traz o bom senso, a responsabilidade e assume isso. Não é por medo, é por bom senso. Quem de nós não sabemos que nós estamos na presença de Deus? Hoje fazendo caminhada, né, Zé Paulo? Cai um buriti, coisa mais linda. Eu digo, Zé, olha isso aqui. Aí eu olhei pro Léo, Léo, filho, olha isso aqui. E olhamos, eu digo, como dizer que isso aqui foi feito por um acaso? Como? Então tudo nos reporta a uma criação superior. Ou seja, estamos em presença de Deus. O discípulo da Boa Nova tem de servir a Deus servindo a sua obra neste mundo. Qual é a obra de Deus? Eram dois grandes líderes judaicos. Era Xamã e Léo. Dentro da cultura judaica. Um jovem, um trenzinho apressado, foi primeiro com Xamã. Ele disse, o senhor tem como resumir todo o testamento judeu, a Torá? Enquanto eu fico num pé só. Xamã colocou ele para correr. Achou aquilo um desrespeito.
Como que tu queres aprender tudo enquanto tu fica num pé só? E colocou o menino para correr. O menino foi e procurou Léo, que era o bom senso. Ele disse que ele gostaria, pediu para Léo se Léo poderia explicar toda a Torá enquanto ele ficasse num pé só. E Léo disse, posso. Tome a posição. O rapaz tomou, ele disse, ame. O rapaz, mas é só isso? Só. Isso aqui é comentário, vai estudar para você entender. Porque em verdade, tudo isso aqui é o quê? Ame. O que Jesus veio nos ensinar? Ame. Ama teu irmão. Respeita teu irmão. Seja gente. É só isso, gente. Gente, ele só vem ensinar pra gente amar um ao outro. Só isso. Respeita, ama, cuida, trata. Divide, compartilha. Vê quem faz o bem. Faz o bem, ama. Ei, Brutamonte, ama. Não dá patada, não. Nem morde. Tem de servir a Deus servindo a sua obra. E a obra de Deus é o quê? Amor. A obra de Deus é construir o reino dele dentro do coração, sentimento. E aqui nós vamos ver, lá no iniciozinho, naquele diálogo dele com Hanã, quando Hanã pergunta, volta lá. Galileu, lembra? Galileu, que fazes na cidade? Passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus. Exclamou o Cristo com modesta nobreza. E ele vê, reino de Deus? E que pensas tu vem a ser isso? Jesus responde, esse reino é a obra divina no coração dos homens. Então o reino de Deus é a obra de Deus no sentimento dos homens. Só isso. Como diz Chico, Deus não nos pede para escalar o Everest. Ele apenas nos solicitou que amássemos Jesus, que nos amássemos uns aos outros. Continua lá, vamos lá. Ele sabe que se acha a laborar com muito esforço num grande campo. Ele quem? Ele quem? O discípulo. O discípulo, ele está falando do discípulo. O discípulo da Boa Nova tem de servir a Deus, servindo a sua obra neste mundo. O discípulo sabe que se acha a trabalhar com muito esforço num grande campo. Então, ou seja, ele lá na frente ele avisou, olha, o trabalho é árduo. Não vai ser fácil. A luta é grande. Então ele diz, o discípulo, aquele que realmente estuda e que segue, ele tem a consciência que é difícil, mas ele vai fazer sempre o esforço constante. Porque a luta é com quem? É a maior luta. É lutar contra as minhas más tendências. É eu me doutrinar. É eu querer o prazer e me impor a resignação e a disciplina. É abaixar a pontinha do nariz. Essa é a maior luta a travar. Por isso que diz, às vezes o homem ganha o mundo e perde a si mesmo. Perde a si mesmo. Ganhamos às vezes grandes títulos e perdemos a própria alma. Então, essa daí. Então, ele diz, o discípulo sabe que o trabalho, né, a trabalhar com muito esforço. No grande campo, propriedade de seu pai, que o observa com carinho e atenta com amor nos seus trabalhos. Para aí, que aí já é outra palestra. Ele trabalha então com esforço num grande campo. E esse grande campo é a propriedade de quem? Do Pai. Isso não é teu, não. Tu estás arando, tu estás trabalhando, mas tu és só um mordomo.
porque é do pai. E ele vem mais. Propriedade do seu pai, que o observa com carinho. Esse observar com carinho aí é quem? A lei. Porque o pai não está lá, bonito, tem Augusto, fez coisa errada. Onde está gravada a lei de Deus? Tem como fugir dela? Tem como enganá-la? Tem como dissuadi-la? Então a lei, ele vai estar sempre isso que ele diz. Num grande campo, com muito esforço, num grande campo, propriedade de seu pai, que o observa, que é a lei, com carinho, porque a lei é de amor, justiça e caridade. Lembra sempre disso, é uma lei só, lei de amor, justiça e caridade. Se fosse só, estávamos fritos igual jaraqui. Se ele agisse só pela justiça, Deus o livre. Então ele está sempre ali, por isso que ele diz que o observa quem? O discípulo com carinho. E atenta com amor nos seus trabalhos. Imaginemos que esse campo estivesse cheio de inimigos. Por toda parte, vermes asquerosos, víboras peçonhentas, tratos de terra improdutiva. É certo que as forças destruidoras reclamarão a indiferença e a submissão do Filho de Deus. Mas o filho de coração fiel a seu pai se lança ao trabalho com perseverança e boa vontade. Volta lá. Imaginemos então que esse campo estivesse cheio de inimigos. E quais são os meus maiores inimigos? Estão aonde? Em mim mesmo. Então imagina aí esse terreno cheio de inimigos. Porque realmente, gente, a única pessoa... Vou pegar Alcione no livro Renúncia. Quem não leu, leia. Estude esse livro que é muito bom e pode acompanhar pelo site. Ela está hoje como governanta na casa do pai, ao qual o pai não sabe, mas ela sabe. Hoje o pai, em segundo casamento, porque o pai foi enganado, a atual esposa é a Susana. Ela, na condição de filha de Madalena, Alcione, é o retrato de Madalena. Então, Susana, a atual esposa, responsável por esse afastamento de Madalena e Cirilo, olha para Alcione e tem uma raiva enorme. Então, um belo dia, teve funcionários da casa que não foram trabalhar. O que ela fez com Alcione? Mandou Alcione lavar roupa. Fora os outros trabalhos. Alcione se submetia àquilo sem nenhuma ira, sem nenhuma raiva, absolutamente tranquila, lavando roupa. E ela não era a função dela, ela era a governanta. A irmã dela, a menina, filha de Susana e filha do pai, olhando aquilo, correu para o pai e disse: pai, mamãe está maltratando Alcione. Está pedindo para Alcione lavar roupa, não é o serviço dela. O pai já sai de lá furioso, briga com a mulher, xinga a mulher. Alcione escuta aquilo, vem até o pai e diz assim: senhor Cirilo, não foi dona Susana que pediu para eu lavar roupa. Fui eu que me prontifiquei. A menina está enganada. Não se preocupe, minha filha. Organizou. Eu que estava lendo, estava dizendo, quando eu vi o pai esculhambando com a Susana, que eu estava com raiva da Susana, pega a Susana, achei, foi bom. Me vem Alcione. O que é um espírito superior? A atitude dele, o movimento que ele faz. Então, ou seja, eu pergunto de vocês, Alcione tinha algum inimigo dentro dela? Nenhum. O único inimigo que poderia destruí-la naquele momento não era Susana, era ela. Se ela tivesse o sentimento que a Conceição estava, de raiva. E naquele momento ainda ia aproveitar. Toma, chefe, foi bom. Estou lavando mesmo roupa. Olha, você está vendo? Olha minha mãozinha como está.
verdade? Vocês estão vendo o que é? Então, ou seja, se fosse uma Conceição, tinha caído. Porque o inimigo estava onde? Dentro de mim. Alcione passou e tirou nota 10. Ainda trouxe Suzana para próximo do seu colo. Porque ela passou a respeitar aquela menina. Entendemos isso? Ensina a irmã a valorização do trabalho. E daí dá uma aula depois. Vai dar uma aula sobre a valorização do trabalho. Então ele diz aqui, olha. Imaginemos que esse campo estivesse cheio de inimigos. Nós já sabemos quem são os inimigos. Aí ele colocou por toda parte: vermes asquerosos, víboras peçonhentas, tratos de terra improdutiva. Tudo isso está onde? É certo que as forças destruidoras reclamarão a indiferença e a submissão do Filho de Deus. Gente, isso aqui a cabeça chega, fez assim agora. Volta lá. É certo que as forças destruidoras reclamarão a indiferença, ou seja, não liga, e a submissão do Filho de Deus. É como se fosse assim, o mal, né, que é uma força destruidora, o mal atacando o Filho de Deus. Mas o filho de coração fiel, esse Filho de Deus seria todos nós. Ele diz assim: o mal vai atacar, ou seja, quando nós fazemos esse movimento de tentar superar as víboras que existem dentro de nós, o terreno árido, esse movimento, o mal vai realizar um trabalho muito grande, porque em verdade a víbora, a terra improdutiva, os vermes asquerosos estão dentro de mim, me alimentam e me compraz. Eu me adaptei a eles. Ele diz: é certo que as forças destruidoras reclamarão a indiferença e a submissão. A indiferença eu sou mesmo assim. Aí você ainda canta aquela musiquinha. Você sabe qual é? Maria Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, sou mesmo assim, Gabriela. Você já ouviu? Nós não fazemos isso? Não adianta não vou mudar não, eu sou assim. E se quiser me amar, tem que amar assim. Louco que fala isso. E a submissão é submeter a essas encrencas. Se submeter às paixões, se submeter aos desejos. Mas aí ele vem. Mas, porém, entretanto, todavia, o filho de coração fiel. Olha aqui, fiel. Fiel é o quê? Fidelidade. Fidelidade. Fidelidade a Deus. Fidelidade a Deus eu não vou atender aos meus caprichos pessoais. Eu vou atender à vontade de Deus. Mas o filho de coração fiel a seu pai se lança ao trabalho com perseverança e boa vontade. Porque lá em cima ele fez uma comparação do filho com o pai. Ele não está nem falando de Deus, ele continuou essa mesma linha de raciocínio. O filho com o pai. O que diríamos do filho que se conservasse em perpétuo repouso junto de seu pai que trabalha sem cessar? Aí ele continuou nessa mesma linha do raciocínio falando do terreno. Ele imaginemos que esse campo estivesse cheio de inimigos por toda parte, vermes asquerosos, víboras peçonhentas, tratos de terra improdutiva. É certo que as forças destruidoras reclamarão a indiferença e a submissão do Filho de Deus. Mas o filho de coração fiel a seu pai se lança ao trabalho com perseverança e boa vontade. Hoje eu não vou ceder, vai me doer, eu vou sentir dor, mas eu vou continuar. E com boa vontade. Boa vontade faça sorrindo.
sem reclamar, sem se maldizer, sem bater o pé. Você já viu o menino, quando o pai manda fazer uma coisa, ele vai se batendo todinho, ainda faz bico, e quando vai fazer o serviço vai batendo nas coisas? Esse daí não está com a boa vontade. Ele, além da perseverança, ele solicita também a boa vontade. Porque esse é o propósito do aprendizado. Se eu faço revoltado, reclamando, não tem lição, tem imposição. E o processo da educação não é imposição, é consciência. Entendeu? Vamos lá, Jesus continua. Entrará em luta silenciosa com o meio, sofrer-lhe-á os tormentos com heroísmo espiritual. Por amor do reino que traz no coração, plantará uma flor onde haja um espinho. Abrirá uma senda, embora estreita, onde estejam em confusão os parasitos da terra. Cavará pacientemente, buscando as entranhas do solo, para que surja uma gota d'água, onde queime um deserto. Então aqui, quando ele diz, entrará em luta silenciosa, esse silencioso é aonde novamente? Dentro. Entrará em luta silenciosa com o meio, sofrer-lhe-á os tormentos com heroísmo espiritual. Não tem como não sofrer as consequências de estar num terreno árido desse. E você vai passar por esse sofrimento todo por amor ao reino que traz no teu coração. Sabe quando você faz o sacrifício por um filho, por amor a ele? Uma noite sem dormir, 2 noites sem dormir, em que você está cansado e você ainda realiza, por amor a quem? Ao filho. Então, todo esse sacrifício por amor ao Pai, ao reino que traz no coração. Plantará uma flor onde haja um espinho. Apesar de toda a dificuldade que tu estás vivendo, vamos dar um exemplo prático. Irmã Dulce, com dificuldade respiratória, já não conseguindo caminhar, sentada numa cadeira espaldar, dura, respirando com muita dificuldade. Era um espinho? Era. Terreno árido? Árido. Vamos ver a flor. Divaldo conta isso. Ele chegou para visitá-la e disse: minha irmã, você nessa situação, nessa cadeira de madeira, nós vamos nos reunir e trazer para você uma cama hospitalar. Você nos permite? Ela disse: claro, falando com muita dificuldade. Aquele jeitinho, irmã Dulce, ela tinha dificuldade até para levantar, né? Claro, manda, pode mandar, mas eu vou continuar na cadeira, porque essa cadeira aqui já me fez montar toda a enfermaria feminina, agora falta a masculina. Todas as pessoas que chegavam se compadeciam e mandavam uma cadeira, e ela respirava com mais dificuldade ainda, e mandava uma cama hospitalar. Ela continuava na cadeira e mandava para a enfermaria, porque é caríssimo uma cama hospitalar. Então, ou seja, apesar do espinho, ela consegue colocar uma flor e fazer com que tudo aquilo fique belo, sem reclamar, sem se maldizer, sem fazer com que aquilo fique algo entristecido, sabe? Tinha uma senhora que a gente visitava na colônia que ela não tinha as mãos, e os filhos amarravam a faca bem aqui para ela ticar peixe. Meu Deus, era uma vergonha como ela ticava rápido. E eu destroncho o peixe todinho, que eu não consigo ticar com 2 mãos. Uma flor. Então é isso. Sofrer-lhe-á os tormentos com heroísmo espiritual, por amor ao reino que traz no coração. Plantará uma flor onde haja um espinho. Uma flor onde haja um espinho. O teu está na qual? O meu está onde haja um espinho. Abrirá um caminho, né? Uma senda, um caminho, embora esse caminho seja estreito, onde estejam em confusão os parasitos da terra.
E aqui ele faz um movimento, porque a pergunta era lá em cima era o quê? Convivência. Convivência. E aqui ele está falando também, não só de movimento. É necessário para eu fazer um movimento externo, eu antes ter feito esse movimento interno. Então, às vezes, nós convivemos com pessoas que são verdadeiros espinhos. Vamos pegar o próprio exemplo de Alcione com Suzana. Suzana era um espinho, mas ela conseguiu ali colocar uma flor. Que é a convivência. Entrará em luta silenciosa com o meio, sofrer-lhe-á os tormentos com heroísmo espiritual, por amor do reino que traz no coração. Plantará uma flor onde haja um espinho, abrirá uma senda, embora estreita, onde estejam em confusão os parasitas da terra. Qual é a função de um parasita? Viver a custa daquilo. Só. Eu acho que uma senda é um buraco na terra. Cavará pacientemente, buscando as entranhas do solo, para que suja, às vezes no coração do outro, olha aí, Naná, uma gota d'água. Onde essa gota d'água queime um deserto. Falando aqui também da convivência. Esse trabalho árduo da convivência. Vamos lá. Do íntimo desse trabalhador brotará sempre um cântico de alegria, porque Deus o ama e segue com atenção. Então esse trabalhador, ele nunca vai estar revoltado, porque dentro dele habita o amor. Alcione cai muito bem aqui, muito bem. Mas ela é uma alma de Sírios, não é da terra ainda, não é da terra. E ela viveu isso aqui, e tudo ela reportava a Deus, tudo, por amor a Deus. Quer dizer, se Jesus realizou isso, sofreu isso, por que nós não iremos sofrer? Maturidade de Alcione é algo assim comovente. Perguntou um dos filhos de Zebedeus, talvez João. Qual a primeira qualidade a cultivar no coração? Perguntou um dos filhos de Zebedeu. Para que nos sintamos plenamente identificados com a grandeza espiritual da tarefa? Olha que lindo. Qual a primeira qualidade a cultivar no coração? Qual a primeira qualidade? Essa pergunta cabe também a nós, né? Vamos ver a resposta? Acima de todas as coisas, respondeu o mestre. Olha aí. É preciso ser fiel a Deus. Pronto. O que é ser fiel a Deus? Fazer a vontade dele, confiar nele plenamente e jamais solicitar que ele mude o que ele sabe que é o melhor. Então, fiel é assim, Senhor, o que o Senhor mandar, estou contigo. Estou contigo. Porque eu sei que o que o Senhor me mandar é o melhor. O que eu pedir, não. Porque o pedido que eu faço para a personalidade. Para o eu do momento. Mas o que o Senhor quer é para eu espírito. Para eu espírito que sou. Falando do nosso Senhor Jesus. E aí ele dizer, já não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Paulo não mais refletia a sua personalidade, mas ele refletia a ação do Cristo. Tudo que ele ia fazer era assim. Se Jesus estivesse aqui, o que ele faria? Então ele não agia mais como ele queria, mas como Cristo queria. E aí vem a fala do nosso Senhor Jesus, quando ele diz, eu e o Pai somos um só. Eu realizo a vontade do meu Pai. Então, quando nós vamos estudar no livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, tem uma mensagem, o Espelho da Vida, em que Emmanuel nos convida a refletir. Então, hoje nós refletimos uns aos outros. Mas o convite é refletirmos o Cristo. Por isso é que ele é chamado de modelo
e guia da humanidade. Refletir. Porque Jesus reflete também alguém. Quem que ele reflete? Deus. Então nós não somos o criador da luz, nós refletimos a luz. Porque o criador da luz e a luz em sua plenitude é Deus. Eu apenas tenho que aprender a refletir. Refletindo, ela passa a fazer parte de mim. Coisa louca isso, né? Isso é uma delícia. Essa questão, né? Eu faço a vontade do meu pai, ele, na hora da pregação, isso é verdadeiramente uma obediência, pregando a parte da obediência, né? Porque ele está dizendo ali, se vocês fazem tudo aquilo, se vocês copiarem o que eu faço, a plenitude de vida espiritual na de vocês vai ser tremenda. E vocês vão ser modelo para o mundo. E hoje nós estamos aqui em concernência a isso que aconteceu. Concordo? Que eles ficaram para deixar isso para a humanidade. Né? Os apóstolos foram aprender, claro, todos aqueles com as suas debilidades, mas ficaram coisas boas deles que hoje nós falamos, debatemos acerca desse evangelho que foi pregado. Para chegarmos hoje, estarmos nessa sala aqui, foi necessário lá que acontecesse isso. O início, ok. O início do rei. Ele começou ali há 2000 anos. 2000 anos. E até hoje a gente ainda está debatendo. Estamos debatendo. E nada vivendo. Nada vivendo. Nada vivendo. E ainda continuamos debatendo e ainda não conseguimos. Tenta fazer, mas caímos e voltamos a fazer. Até esse nosso ato de acharmos que já fizemos alguma coisa, já é um ato de vaidade. Se cada um faz lá. É nada, meu filho. Dói, despir-me. Em verdade, por que nós falamos assim? Comparando, é como se fosse assim: olha, pai, oi, filho, eu arrumei ali. Ah, que bonitinho, arrumou. Há quanto tempo, filho, você levou para arrumar aquilo ali? Então, ou seja, se nós formos avaliar o tempo, e gente, não é 2000 anos. São mais milênios. Muitos de nós somos espíritos que vieram de outros sistemas solares expulsos. Em 2017 anos, aquele veio para nos ensinar o amor. Fora os profetas. Fora os profetas. Desde o tempo da China milenar. Entendeu? E aí nós estudamos o Evangelho hoje, isso aqui, a gente diz assim: ai, mas é tão difícil. Você está entendendo? Nós não somos espíritos que acabamos de sair da mão do Criador, não. Então é por isso que a tia vai estar sempre apertando, inclusive eu me aperto também bastante. A gente fica se apertando, que é para ver se vai. Que é para ver se vai. E não entrar nesse processo que acaba às vezes sendo uma acomodação. Não, eu já mudei, vixe, eu era pior. Lá fora eu não consigo fazer, só faço. Ou então, pior ainda, Conceição, não, ainda não chegou o meu tempo. Pior ainda. Esse ainda não chegou o meu tempo, ele vai cair, o tempo vai cair em cima de ti, vai dizer: cheguei, agora é hora de mudar. Não é assim, né, gente? Então, o bom, e isso, quem está ensinando isso é a tia Conceição, o Evangelho. Seja indulgente, tolerante para os erros alheios e severo para os vossos. Então, eu mudei, mas muito pouco. Pelo tempo que eu tenho, pela idade que eu tenho, já era para eu ter mudado muito mais. Eu não consigo viver bem nem em sociedade doméstica. Nem com quem faz a minha comida. Eu brigo. A pessoa senta à mesa. Quem faz essa comida, hein? Está insônia? Isso. Tem gente que acaba um dia porque a blusa está com... A pessoa passou e ficou um negocinho bem aqui assim. Ela está ficando sordo. Olha como é que passou essa roupa. Como é que eu vou sair com o troço desse? Depois vai sentar no carro, vai amassar tudinho. Eu não entendo isso. Fica tudo encriquilhado, as costas todinha. Aqui a calça, a gente, ó, isso aqui levanta, fica cheio de desfile o dia todo. Mas aquilo ali acabou com o dia.
Você está entendendo como nós somos perturbados? Isso é raro. Raríssimo. Amigos, alguma pergunta? Meus amigos, tudo que fala do nosso Senhor Jesus é minha paixão. Então a obra há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, a série de Humberto de Campos, Paulo e Estevão. E Boa Nova essas obras, em particular também Boa Nova, nos aproxima da figura do nosso Senhor Jesus e nós começamos a senti-lo como realmente a força que ele é. Porque durante muitos séculos nós estudamos ele como uma personagem que ficava preso, atado a uma cruz e sem entender muito bem o sofrimento. Então hoje nós percebemos aqui ele atuando, ele vivendo e vivo e nos mostrando qual era o objetivo da vinda dele aqui na terra. E meus irmãos, ele nos ama muito, muito, muito. Quando Emmanuel é questionado sobre a alma gêmea, e obviamente nós sabemos que não existe ninguém criado predestinado a outro, mas ao longo das encarnações nós vamos desenvolvendo uma afinidade mesmo. Duas almas que se unem e se completam e que pensam de forma idêntica. Não precisa nem o outro falar para saber o que o outro pensa. Ambos trabalham na mesma linha, juntos, lado a lado. Nesse processo da afinidade. E aí é perguntado a Emmanuel, quem é a alma gêmea de Jesus? E a resposta é surpreendente. Ele responde, a humanidade terrestre. Não, nós não temos o amor, mas ele tem para conosco. Ele tem para a humanidade. Ele diz, daí não sairei até que haja uma lágrima. E ele deixou bem claro, eu vim para os doentes. Então, ele veio para quem? Para os terráqueos. Então, os terráqueos são os doentes. São os doentes. São os expulsos do paraíso. Aqueles que se rebelaram e não se submeteram à vontade de Deus. Então, devagarzinho nós vamos. Esse comentário que você acabou de fazer está em qual ordem? O Consolador. Esse processo da rebeldia é na metáfora de Adão e Eva. Esse sobre a alma gêmea está no Consolador. É uma obra que devemos estudar. O Consolador. Muito boa essa obra. Está escrito Emmanuel, psicografado por Chico. Pode mergulhar. André Luiz, psicografado por Chico. Mergulho. Humberto de Campos. Mergulho. Vamos orar? Vamos então cantar, que a nossa irmã vai cantar, será a nossa prece de encerramento, mas vamos fechar os nossos olhos. Um minuto de silêncio. Vamos pensar no que nós ouvimos hoje, que momento assim, qual foi. Se pudesse dizer assim, faz uma revisão e uma conclusão do que tu aprendeste hoje aqui para a tua vida. Vai ser um minuto de silêncio para a gente aproveitar esse ambiente. Esses nossos pensamentos, Senhor da vida, ao qual o Senhor conhece, mesmo antes de pensar. O Senhor conhece a cada um de nós aqui presente. Conhece os nossos limites, as nossas fragilidades, sabes o Deus que servimos
e sabe também qual de nós carrega o potencial, a sinceridade, a vontade e o exercício da fidelidade a Deus. Senhor Jesus, a nós que ainda nos comprazemos em servir a Mamon, ajuda-nos. A nós outros, que já realizamos um esforço para servir a Deus, nos fortalece na fé, Senhor. E muito obrigada por esse banquete que nos foi servido essa noite, por mais esse chamado que é teu, tal qual o chamado às portas de Damasco. Muito obrigada, amor da nossa vida. E muito obrigado a vocês, amigos espirituais, pela presença de vocês. Plante alegria, semeia paz, trabalhe com fé, Deus nos ampara. Não perca tempo, não fuja ao dever. Ame seu próximo, amar é viver. Acima da chuva brilha o sol, não tardará luminoso por vir. Jesus na vanguarda dos corações, nos ensinando a não desistir. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nos ensinou que somos irmãos. Sigamos, pois, seu caminho. Fé na estrada, pé no chão. Ele é o caminho, a verdade e a vida. O maior Espírito que aqui já chegou. Nos chama para a vida maior, nos dá o seu amor. Oh, oh, oh. Plante alegria, semeia paz, trabalhe com fé, Deus nos ampara. Não perca tempo, não fuja ao dever. Ame seu próximo, amar é viver. Acima da chuva brilha o sol, não tardará luminoso por vir. Jesus na vanguarda dos corações, nos ensinando a não desistir. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nos ensinou que somos irmãos. Sigamos, pois, seu caminho. Fé na estrada, pé no chão. Ele é o caminho, a verdade e a vida. O maior Espírito que aqui já chegou. Nos chama para a vida maior, nos dá seu amor. Oh.